Hoje a gente vai falar de equação de plano, certo? Este objeto aqui não é exatamente um plano, porque a gente tem uma espessura aqui, mas vamos considerar, para efeito de exemplo, que isto aqui seja um plano. Então, eu quero determinar a equação deste plano. Bom, basicamente eu tenho duas formas de fazer isso. Primeira forma, com dois vetores não paralelos, a gente determina uma família de planos. Por que uma família? Com dois vetores, você vai ter vários planos paralelos a esses dois vetores, ok? Vários planos. Então, você ainda não determinou um único plano. Como é que você, então, determina um único plano? Com esses dois vetores paralelos e dizendo um ponto deste plano. Então, quando você diz um ponto desse plano, é como se você grudasse esses vetores lá no plano. E aí sim, você tem agora um único plano, ok? Então, vamos ver como é que fica aí no quadro a equação vetorial quando você tem dois vetores e um ponto. Então, pessoal, vamos aqui fazer o nosso plano, correto? O nosso plano π, ok? Bom, e aí, como eu falei com vocês, vamos pegar aqui dois vetores paralelos a esse plano π, ambos aqui com a mesma origem no ponto A. Esse vetor aqui eu vou chamar de U e esse daqui de V. Beleza? Então, o que a gente gostaria de fazer? Determinar como que são as coordenadas de um ponto X qualquer desse plano. Ok? Então, nós vamos pensar aqui como que seria este vetor AX. Mudou aqui para o vermelho, não sei porquê. Mas então, ok? Vetor AX, onde A é um ponto conhecido, X é um ponto qualquer do plano, π. Ok? Então, a gente vai dizer o seguinte: se este vetor AX pertence ao plano π, ele tem que ser uma combinação linear de U e V, ou seja, ele é um lambda U mais... Opa, não ficou legal. Lambda U mais um μ V. Ok? Bom, isso daí vai dar para a gente o seguinte: quem é o vetor AX? Não seria o X menos o A? Sim. E aí, a gente tem o seguinte: passando esse A para o outro lado, obtemos a equação vetorial do plano π. Então, o plano π, ele tem esta equação aqui. X igual a A mais lambda U mais μ V. Bom, ok? No segundo caso, agora a gente vai fazer a equação do plano com um único vetor, tá? Esse vetor não pode ser qualquer vetor, evidentemente. Se ele for um vetor paralelo ao plano, o que a gente vai ter? A gente vai ter um feixe de planos, tá? Você não tem um único vetor paralelo a este plano, você tem, na verdade, infinitos planos. Todos esses planos aqui são paralelos a esse vetor. Então, para você fazer a equação do plano com um único vetor, é necessário que esse vetor seja normal ao plano, ortogonal ao plano. Quando este vetor é normal ao plano, aí sim você consegue determinar todos os pontos desse plano, tais que o vetor que você vai formar entre
um ponto qualquer do plano e um ponto conhecido, é preciso ter um ponto conhecido, que faça que esse vetor do plano faça um ângulo reto com esse vetor normal. Vamos ver aí no quadro agora como que fica a equação normal do plano. Então, pessoal, vamos fazer agora a equação geral do plano. Como eu já disse para vocês, essa equação ela pode ser obtida com apenas um vetor, tá? Mas não é um vetor qualquer, é um vetor ortogonal ao plano. O que significa um vetor ortogonal ao plano? Vou chamar ele aqui de N. Significa que qualquer outro vetor deste plano, formará um ângulo de 90 graus com este vetor N, ok? Bom, não precisamos de tantos vetores assim, basta pegar um deles. Vou chamar esse ponto aqui de A base do vetor N, e este ponto aqui de X, ok? Bom, se o vetor N forma um ângulo de 90 com o vetor AX, isso significa que AX escalar N é igual a zero, ok? Bom, de onde surge então a equação geral do plano? Ela vai surgir quando a gente colocar tudo em coordenadas. Então, o vetor N eu vou chamar de ABC, o vetor, ou melhor, o ponto A eu vou chamar de x0, y0, z0, e o ponto X vai ser, como eu não conheço, quero conhecer, XYZ. Ok? Bom, voltando aqui para o nosso produto escalar de AX por N. Vamos colocar tudo em coordenadas. Quem é o vetor AX? Coordenadas de X menos as coordenadas de A. Ou seja, X menos X0, Y menos Y0, Z menos Z0. Esse é o nosso vetor AX. Escalar o vetor N. A, B, C. Ok? Bom, agora é só fazer o produto escalar. Primeira coordenada vezes a primeira coordenada. A vezes x menos x0. Mais segunda coordenada vezes a segunda coordenada. B vezes y menos y0. Mais a terceira coordenada vezes a terceira coordenada. C, que multiplica z menos z0. Ok? O que a gente vai ter aqui? AX mais BY mais CZ, ok? E menos A vezes X0 mais B vezes Y0 mais C vezes Z0. Observe que eu já fui arrumando, né? Juntei tudo que tinha os zeros, né? O X0, Y0 e Z0, que são conhecidos, e deixei já separado aqui o X, Y e Z, que não são conhecidos. Todo esse pessoal aqui, inclusive com o sinal de menos, eu vou chamar, tudo isso daqui, eu vou chamar de um D. Ok? E aí, vamos limpar aqui para continuar. A nossa equação vai ficar, voltando aqui para o preto, AX mais BY mais CZ. Opa, o C não saiu legal. Vamos fazer de novo. Mais CZ. E toda aquela galera que eu chamei de D igual a zero. Ok? Isso daqui é o que a gente chama de... Epa, ficou horrível. É o que a gente chama de equação geral do plano. Não está dando certo fazer essa caixinha aqui, não. Vamos tentar de novo. Ok.
isso é o que a gente chama de equação geral do plano. Qual é a vantagem de se trabalhar com essa equação? Ela tem uma vantagem muito grande. Você já observa aqui as coordenadas do vetor normal, elas já aparecem ali para você. Então, por exemplo, se você encontrar um plano x mais 2y menos 3z mais 1 igual a 0, você já sabe que o vetor normal deste plano é 1, 2 e menos 3, que são exatamente as coordenadas que você tem aqui. 1, 2 e menos 3. Beleza? Então, fica fácil trabalhar. Bom, é isso. Vimos, então, as duas formas que você pode fazer a equação de um plano, a equação vetorial e a equação geral do plano, que é feita a partir do vetor normal. Não se esqueçam de conferir o material escrito, pois lá tem todos os detalhes e exemplos e exercícios. Então, vamos lá, hein? Vamos estudar.